ka amaharani kamitsu marimasu kamorogi kamoro mino mikoto mochite some miyoya kamu izanagi no mikoto sokoshi no himoka no tachihana no odo no ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero hara idono o kamitachi moro moro no magagoto sumike gareo hara itamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ame no kuchikoma no mimi furita tete kikoshi meseto kashikomi kashikomi momaosu miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Kudai kokuten mamori tamae saki ae tamae miro kudai kokuten mamori tamae saki ae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. Por causa do horário de verão, nós estamos às 15 horas aqui em São Paulo, mas em outros locais, norte e nordeste, são 14 horas. Hoje o ensinamento é a luta entre o bem e o mal. Desde os tempos antigos, fala-se sobre a luta entre Buda e Daiba, mas eu também estou sempre lutando com Daiba. A esse respeito, contarei 2 ou 3 casos. Uma senhora rica, chamada T, de mais de 40 anos, estava se recuperando aos poucos através do meu tratamento, de uma doença que sofria há longo tempo. Certo dia, me telefonou pedindo que fosse vê-la com urgência. Fui imediatamente. A senhora T então me contou. Hoje de tarde, quando eu dormia, tive um sonho. Não pude ver quem era. Entretanto, ouvi uma voz dizer: você está confiando demais no Okada, mas ele não é uma pessoa honesta e vai acabar tirando toda a fortuna da sua família. Afaste-se dele enquanto é tempo. Ouvindo isso, ela dissera: estou sendo curada de uma doença grave pelo mestre Okada e venho melhorando a cada dia que passa. Portanto, não vou deixá-lo de maneira alguma. Aí, segundo a senhora T, a pessoa ameaçou-a: se você não me obedecer, vou fazer assim. Dizendo isso, começou a lhe apertar a garganta e nessa agonia ela acabou acordando. Se fosse apenas isso, seria um sonho comum. Porém, houve um fato surpreendente. O aperto de garganta deixara-lhe marcas bem nítidas de unhas na pele, a qual ficara avermelhada, inchada e dolorida. O fato de o sonho, um processo espiritual, provocar um ferimento material é algo estranho e inimaginável. O caso que se segue refere-se a uma jovem de 20 anos mais ou menos. Uma manhã, bem cedo, me telefonou pedindo para ir à sua casa. Fui na mesma hora. Também se tratava de um sonho. A jovem sonhou que um rapaz, seu conhecido, morto há 6 meses, de repente lhe apontou um revólver para o coração e atirou. A dor fê-la despertar. Ao abrir os olhos, estava com o corpo inteiro adormecido e não conseguia andar. Só com a ajuda de outra pessoa poderia ir até o banheiro. Logo que iniciei o tratamento, ela disse: estou com a impressão de que tenho um sangramento na altura do coração. Por favor, dê uma olhada. Eu respondi que não havia nenhum sangramento. A moça insistiu: parece que há uma bala em meu coração. Está doendo muito. Por favor, tire-a. Como que pegando-a com a ponta dos dedos, terei a bala espiritualmente. Assim a dor passou, restando-lhe apenas um pouco de dormência no corpo todo. À tarde, o estado da jovem já era normal. Para aquela noite estava programada a sua participação no debate sobre o nosso tratamento, que seria realizado em minha casa. Nesse debate, ela apresentaria a sua própria experiência, e por isso, para atrapalhá-la, o espírito do mal interferira no sonho. O terceiro caso aconteceu com uma senhora de boa posição social, adepta fervorosa do nosso tratamento. Tínhamos marcado o encontro com a esposa de um ministro de Estado e com um médico. Na tarde do dia combinado, ela sentiu uma dor violenta, mas a dor passou com apenas 20 minutos de tratamento, aplicado pela minha empregada, a qual já havia concluído o curso. Naquele momento, sua filha de 10 anos, que estava ao lado, viu uma bola preta, do tamanho de uma cabeça humana, sair do corpo da mãe. Quando a menina disse: olha, saiu uma bola preta do corpo da minha mãe, a dor cessou totalmente. Ouvindo isso, expliquei que o ocorrido fora interferência de Satanás, por serem as visitas daquela noite pessoas influentes. Dá para ver, né, por esse ensinamento, quantas e quantas vezes nós somos assim, tentados a nos desviar do caminho, sempre que tem algo relacionado à obra divina, algo que vai fazer um bem para outras pessoas em alguma situação. Nunca o mal vai sossegar. Ele sempre vai querer atacar de alguma forma para poder prejudicar ou atrapalhar o andamento da missão. No caso aqui, nos 3 casos, se pensar bem, 3 casos espirituais tentando de alguma forma desviar o foco. Nós somos tentados constantemente.
na nossa dedicação, antes de vir para a dedicação, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer situação. E muitas vezes o mal vence. Quando que o mal vence? Quando você deixa o seu grau de julgamento ser maior do que o seu sentimento de servir. Quando você não está bem, eu fiz uma viagem missionária, estávamos em Tocantins, em Palmas. E eu atendi várias pessoas. E uma dessas pessoas que eu atendi, ela disse que a pessoa que estava com ela tinha muita sensibilidade espiritual. E que ela foi um dia na igreja e viu uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e ela se sentiu pesada e não se sentiu bem. E não queria mais voltar na igreja. Ela só tinha ido uma vez. Então eu pedi para ele, para trazê-la, para conversar comigo. Me estagiorei nela e veio conversar comigo. E ela foi. Eu chorei, conversei. E ao conversar com ela, eu disse que quem tem os dons espirituais, vamos dizer assim, essa sensibilidade, ela sempre consegue ver o outro lado, né? Ou perceber algo que nós não vemos, que os mortais comuns não veem. Quando você está bem espiritualmente, você consegue muitas vezes ver com clareza muitas coisas. Mas quando você não está bem, normalmente o que você vê é invertido. Você vê o contrário. Você não está bem, você vai enxergar aquilo que o seu dom está te permitindo ver. E nessas horas você se confunde. E você acaba falando besteira. Você fala aquilo que você está vendo, mas o que você está vendo não é verdade. Você fala aquilo que você está sentindo, mas o que você está sentindo é seu. Eu falei, então, tem que tomar muito cuidado. E como esse rapaz falou isso da moça, eu conversei com ela, e no fundo, o problema todo não era a igreja, era ele. Era a própria pessoa que estava com ela. Ela se sentiu mal com ele. Não foi a igreja. Tanto é que voltou depois num culto e ficou encantado, e todos agradeceram muito. Tem que tomar muito cuidado. As pessoas às vezes brincam muito com essa parte espiritual, onde se mistura o nosso emocional com o lado espiritual mesmo. Então, se nós estivermos fortes espiritualmente, claro que a atuação é muito mais intensa. Se o nosso guardião estiver bem, firme, forte, ele vai com certeza nos proteger e nos auxiliar em várias situações. Se o nosso guardião estiver fraco, consequentemente, nós também estaremos fracos. Pensei que era encosto agora. Consequentemente, também estaremos... Não, pensei que o capeta ia ficado bravo agora quando eu falei isso. Pois é. Então, assim, nós temos que nos preocupar e nos fortalecer muito espiritualmente. Conversando com uma pessoa ontem, a pessoa, não quero mais dedicar, quero isso, quero aquilo, porque eu me decepcionei. Normalmente, quando a pessoa diz que ela se decepcionou com alguma coisa, nesses 30 anos e poucos anos de dedicação, eu aprendi que a decepção que ela tem é com ela mesma. E ela usa uma desculpa esfarrapada, que às vezes é fulano, beltrano, cicrano, igreja, teto, chuva, sol, buraco na rua, qualquer coisa, trânsito, para justificar alguma coisa que é dela. Então essa fraqueza espiritual reflete-se na vida da pessoa. Teve uma aula que eu li um trecho, sobre pessoas fortes e pessoas fracas, que um reverendo orienta que não é fugindo dos grandes desafios que você vai se tornar uma pessoa forte. Pelo contrário, mostra a sua fraqueza. E é inevitável você fugir aqui e você encontrar ali. Quantas e quantas pessoas vão passar a vida inteira se desviando do seu destino, porque são covardes. É melhor enfrentar uma dor agora, uma decepção agora, uma raiva agora, uma situação agora, do que ficar postergando todo mês, ou todo ano, ou todo aquele período de vida. Você vai encontrar a mesma situação e você vai enfrentar. Não, eu vou fugir. Pode. Vai andar, vai encontrar novo, eu vou fugir. Vai. Não adianta. É melhor enfrentar. Mas assim, eu falei isso muito lá em Tocantins. Se alguma coisa está errada, a culpa é minha.
Quando você assume os seus erros, as suas neuras, as suas frustrações, você enfraquece o Satanás 80%. Porque o que acontece? Como é que o Satanás manipula você? Quando ele vê que você é fraco e utiliza situações onde você já fraco espiritualmente, você vai encontrar situações que te deixam confrontado e você vai achar uma desculpa assim, é fulano que é assim, é fulano que é assim, é fulano que é assado, é fulano que é assado. E você vai cada vez mais enfraquecendo. Você joga e transfere uma responsabilidade de algo que não é seu, que não é da outra pessoa, é sua. Né? A culpa é sempre nossa. Quando você diz isso, o mal vai falar o quê? Cara, e agora? Não tem mais como eu sacanear ele. Não tem mais como mexer. E uma coisa que nós estamos ensinando nos ensinamentos, que normalmente, quando você permite que o mal tome conta da sua essência, você nunca vai conseguir se encarar nos olhos. Nunca. Porque você sempre quer encontrar alguém para apontar o dedo. Uma coisa interessante nessas viagens, que você sempre vê conflitos, uma ou outra, alguma coisa acontecendo, mas é muito menor perto do resultado das unidades ou de onde você for. O maior tormento que envolve uma unidade, eu falei isso no congresso que nós fizemos no começo do ano, é o ego e vaidade. Não tem outra coisa. Tudo que envolve difusão, que envolve o atrapalhar o crescimento, é ego e vaidade. É ministro com ciúme de membro, é membro com ciúme de membro, é pessoa que não tem cargo, mas tem ciúme de tudo. A pessoa quer fazer melhor que o outro, quer mostrar que é melhor que o outro, ou a pessoa acha que quer mostrar melhor que o outro. É tudo nisso. Eu não vou fazer, que você não sabe fazer, faz eu. Eu não quero estar presente na oração do fulano, da fulana, do Beltrano, Ciclana, porque fulano quer fazer. Nunca vem no meu plantão, vai no vou no dele. É coisas das maiores imbecilidades possíveis. Né? Eu falo imbecilidade porque assim, a pessoa perde um tempo gigantesco para poder ficar remoendo no seu mental situações que não existem. E quando ela tem que usar isso para poder salvar uma vida, ela perde tempo com o ranço do egoísmo e do pré-julgamento. Então, por mais que você viaje, por mais que você fale em aula, sempre tem que estar se repetindo ego e vaidade. Sempre. E o mais engraçado não é isso, porque mesmo que você viaje e você vai para alguns locais, eu nunca mostrei isso em minhas aulas, minhas reuniões, no meu servir aqui na igreja. Não é? A gente sempre fala sobre dedicação, sobre vamos servir um por todos por um. Então eu não sei de onde as pessoas tiram. Lógico, muitas vezes esses ranços vêm de outras dedicações, de outros locais. Né? Mas aqui não é o caso. A arte de Jorei é diferente, eu falo que é diferente. Lá em Tocantins, nós participamos de um evento grande lá, chamado Movimento pela Vida. Pessoas de várias religiões participando. Então, na abertura, que foi um dia lá, foi uma coisa interessante, que nós éramos chamados, um a um, de cada religião, tem que fazer uma saudação, depois acender uma tocha, e depois passar a tocha para outro religioso. Né? Foi muito bonito o cerimonial. E eu fiz a oração que me veio na hora, porque eu estava debaixo de uma árvore gigantesca, à noite, um monte de tocha nas minhas costas, só me vinha uma oração para fazer, que era a oração dos números, Amano Kazuta. E eu fiz essa oração. E depois que acabou a oração, todo mundo se abraçou, eu abracei uma senhora mãe de santo lá, muito gente boa, né? E ficamos assim, conversando com várias pessoas e tudo mais. Tal. E uma coisa que chama muita atenção, lá no sábado foi o culto da prosperidade aqui, né? Então eu vi depois o culto, né? Eu assisti o culto depois para poder ver. Então eu vi a palestra do Vitor, vi como a Bispa Patrícia falou, vi o relato do Guilherme também falando. E uma coisa que o Guilherme falou na cerimônia foi muito interessante, que todo mundo nos vê, né? E eles sentiram na pele no Rio de Janeiro, né? Todo mundo nos vê, todo mundo nos ouve. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma,
Pode-se usar um púlpito para falar abobrinha, falar mal de A, B ou C, para dar recadinho tosco. O púlpito se usa para salvar vidas, para levar esperança para as pessoas. E lá em Palmas foi interessante porque saiu na Globo uma fala, uma entrevista comigo, mas erraram o nome, colocaram que eu era reverendo da Igreja Messiânica. Depois eu corrigi, postei depois como Arte do Jorei. Mas enfim, o importante foi a mensagem que foi dada. E no dia seguinte foi um dia de Jorei. Pessoas de várias religiões receberam Jorei. Pai de santo, mãe de santo. Eu jorei de uma senhora muçulmana, ficamos amigos, ela me deu o livro. E no final eu quebrei um paradigma absurdo lá. Quando? Por quê? Se as pessoas podem vir receber Jorei, por que eu não posso ir receber uma bênção deles também? Tem algum problema? Nenhum. E tem um pai de santo lá muito, olha, muito gente boa. É uma pessoa com uma cabeça assim, impressionante. Ele fez uma dança dos orixás. Aí eu brinquei com ele que quando eu, antes de ser bem no começo meu de messiânico, uma pessoa uma vez que estava incorporada, eu me ensinando de Jorei, a pessoa brava comigo falou assim, você é filho de Ogum e tudo mais tal. E eu brinquei com ele e falei assim, cara, você é filho de tal coisa, né? Eu falei, me falaram que eu sou filho de Ogum. Aí começamos a conversar, ficamos amigos. E ele ajudou o nosso pessoal a colocar cadeira para ministrar Jorei. Ele ia buscar água para servir. Olha, vai vendo. Ele foi várias vezes buscar água, trouxe um copo, deixou lá, perguntou se precisava de alguma coisa. Ele teve um espírito de servir danado, porque a dedicação dele, a cerimônia dele, era só fazer uma dança. E eu fiquei observando isso. Ele recebeu Jorei. E no final, ele foi mais uma vez lá, perguntou se estava tudo bem, se precisava de mais alguma coisa. E eu cheguei para ele e brinquei. Olha, você veio aqui, você recebeu Jorei, você dedicou com a gente. Aí ele falou, fiz com o maior prazer do mundo. Pois é, agora é a minha vez de pedir a você um favor. Ele falou, qual é? Eu quero uma bênção sua. Aí o cara tomou um susto. Eu? Ué. Aí ele parou. Tudo bem, com muita honra. E nessa situação, nós fomos para uma outra sala. Sala não é perto do Jorei mesmo. E ele me deu uma bênção. E foi uma das coisas mais interessantes. Eu nunca tinha recebido um passe de Umbanda. Eu nunca recebi. Primeira vez. E quando acabou, ele falou assim, nossa, você tem um guardião muito bonito e muito forte. Eu me sinto honrado de poder participar desse evento e ter conhecido vocês. Porque nós sempre convivemos com pessoas do Jorei, que vieram aqui, mas pela primeira vez nós interagimos, nós conversamos, nós trocamos ideia. Então realmente eu vejo que vocês da arte de Jorei são completamente diferentes do que as pessoas falam. Eu falei, mas o que falam? Como o Mestama fala aqui no ensinamento, sempre surgem situações que as pessoas vão te atacar, vão mentir, para que você não venha buscar arte de Jorei, não venha buscar falar com o reverendo, não venha buscar falar com algum ministro da igreja, porque nós somos do outro lado, nós somos do lado de não sei de onde, nós somos da banda podre, nós somos aqui, fala um monte de coisa. Mas como esse primeiro caso aqui, a senhora disse que ela teve graça, que ela estava melhorando, né? Então ela manteve-se fiel ao sentimento, ao que foi orientado e conseguiu através disso ganhar o quê? Elevação, ganhar respeito e não confiou no que o mal quis semear, né? Isso é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Então o que marcou muito foi isso. Aí eu conversei com uma senhora, depois teve uma mesa redonda com várias religiões e o tema era intolerância, né? Intolerância religiosa. E eu digo a vocês que foi uma experiência maravilhosa porque eu conheci outras pessoas, foram outras pessoas, completamente diferentes. Mas uma coisa que faz nós temos que abrir o olho, nós temos que estudar muito. Temos que estar antenados com tudo. Mas chama disso, devemos ser sempre homens do presente. E nós temos que ler, saber o que está ouvindo acontecendo no mundo, ficar antenado com o que está acontecendo. Houve debates lá, por exemplo, até com relação a leis mesmo, né? E uma coisa que é interessante
quando se fala, uma hora, um pai de santo, do Candomblé, acho que é Candomblé, deu meio-dia, a uma senhora muçulmana, Dona Rosângela, ela estava com o traje dela tal, e tocou o relógio dela e começou a música, em árabe, né? Aí ela ficou meio assim, toda tal, e desligou o celular. E quando nós tivemos que fazer o encerramento, cada um falando alguma coisa, esse rapaz falou para ela assim, eu senti que os muçulmanos se chamam de irmãos, né? Que a irmã ficou meio sem graça porque o seu celular tocou, e como a senhora tem as orações, que são feitas 5 orações ao dia, deve ter sido algum sinal, né? Aí ela explicou, não, é que era a hora da nossa oração. Eu falei, então, por favor, já que estamos falando aqui sobre essa fraternidade, sobre essa união de credos, faça a oração. E nos explique o que a senhora está orando. Ela não usou o tapetinho, depois ela usou numa sala, que tem um nome lá que eu esqueci. E ela foi recitando os trechos do Alcorão, da oração, e ia traduzindo. E uma das coisas mais lindas do mundo. E nessa conversa que nós tivemos depois, nós dissemos assim, como pode criticar, por exemplo, o islamismo, o Islã, se é um povo que tem mais de 1 bilhão de adeptos no mundo e todo dia, 5 vezes ao dia, eles fazem orações todos ao mesmo tempo. Sabe o que são mais de vamos colocar só 1 bilhão de pessoas orando, todo mundo simultaneamente ao mesmo tempo? A força que isso gera, né? E a tradução do que ela falou. Aí ela começou a falar algumas situações que acontecem. Isso eu estou usando dentro do ensinamento, tá? A luta entre o bem e o mal. Ela disse assim, que as muçulmanas naquela região, não sei se em outros locais, é difícil arrumar emprego, porque tem que ficar o traje. Então, às vezes alguns patrões exigem que tire o traje, tire o véu. Isso é uma coisa para elas é meio complicado. E ela disse assim que então foi criada uma associação lá na região, onde ajudam os muçulmanos a se empregar. E tem um mercado lá, um supermercado grande lá, que é o único que admite muçulmano. Ele tem uma caixa que é muçulmana. E ela disse assim, é interessante, é estranho porque o muçulmano, a mulher mais burra muçulmana fala 2 idiomas. Talvez sim. Né? Porque eles têm, diz, né, que no Alcorão exige que ele seja culto. E é uma coisa que eu não sabia. Eles decoram o Alcorão. Eles sabem de cor o Alcorão. De cor. Ela citou várias vezes trechos lá. Aí depois, conversando com ela, nós ficamos amigos, ficamos conversando muito ideia. Tanto é que ela depois foi me pedir o jorei. Será que eu posso receber jorei? Eu falei, claro, ministro, jorei. Dei o endereço da unidade para ela, porque ela está com problema de saúde. Eu disse assim, pode ir lá, mas eu posso ir lá receber? Eu falei, claro que pode. Avisei o pessoal da igreja, pode ir lá receber jorei. E conversando com ela, eu disse assim, a senhora disse que todo muçulmano é obrigado a decorar o Alcorão. Então vem desde criança, né, que recitam. Né? Mas o que é decorar o Alcorão? Você não tem que entender a essência do que você está fazendo? Eu falei, a partir do momento que você se tornou muçulmano, você sabe o que é ser muçulmano. Assim mesmo. Aí eu entendi. Voltando para a nossa realidade. Quando nós resolvemos nos tornar messiânicos e receber o Ricário, para poder salvar, por que o fizemos? Por que o fizemos? Quando se fala, a missão insiste para que a gente leia e pratique os ensinamentos. Por que ele fala isso? Né? Eu nunca decorei ensinamento, porque eu tenho que assimilar o ensinamento. Né? Aí conversando com ela, falando algumas coisas, algumas correlações, foi interessante que ela disse assim, dentro do que nós fazemos, dentro dos ensinamentos, eu dei até material para ela. Ela disse assim, nós temos a mente muito aberta. São as pessoas que criam situações ou criam fantasmas onde não existe. E isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada e muito bem colocada. Por isso que ela disse assim, você não vê um muçulmano se afastar da mesquita. É raro. Mesmo quando ela falou do Estado Islâmico, ela disse na mesa redonda, eles não são muçulmanos.
que o muçulmano, o Alcorão, prega o respeito à vida. Em momento algum ele manda você matar uma pessoa que cuida da família, que sustenta um trabalhador, uma mãe de família. No Alcorão não está escrito isso. E eu tenho o Alcorão aqui, né, que eu ganhei. Mas nós, como messiânicos, muitas vezes usamos o próprio ensinamento como uma arma contra essas pessoas. Então, muitas vezes nós somos mais radicais e intolerantes do que os próprios pseudo-radicais e intolerantes. Nós somos messiânicos, mas outros messiânicos não foram participar desse evento porque nós da Arte de Orei estávamos lá. Né? Nós temos que usar a palavra sagrada dos ensinamentos para salvar uma vida, não para matar alguém, não para destruir alguém, não para afastar alguém da nossa realidade. Eu não posso nunca usar um ensinamento para justificar meus erros. Eu achei foi uma conversa maravilhosa, olha, foi uma coisa impressionante. Fala, depois você me traz ele, por favor. Nesse estudo dessa luta de Satanás, da luta entre o bem e o mal, que o Mestre Sama fala, o que eu mais noto realmente é isso. Quando você se afasta da luz, o que acontece? Você mergulha na treva. Quando você mergulha na treva, você tem duas opções. Ou você luta para sair, ou você se acomoda na treva. Eu posso falar isso claramente porque eu já vivi na treva. E quando você vive na treva, nada presta, ninguém presta, tudo é contra você. E quando você perde tudo que você tem, fica pior ainda. Porque você quer matar o primeiro que surge na sua frente para poder descarregar todo o teu ódio, tua raiva, tua revolta. Mas a vida nos ensina, através dessa busca, através dos ensinamentos, a você ser uma pessoa melhor. E é essa luz que vem através dos ensinamentos, que é a tua salvação, para sair da treva. Se você não luta para poder sair disso, primeira coisa, reconhecer que você está errado. Reconhecer. E quando você está na treva, você não reconhece. Você acha que você está certo. É o seu modo de pensar que está correto, é o seu modo de agir que está correto, mas a sua vida é um lixo. Você está na treva. Um amigo meu, parente, estava muito bem uns anos atrás. Aí ele começou a ajudar a gente aqui na igreja. Aí de repente, nós perdemos a loja, ele perdeu o emprego, arrumou um emprego melhor ainda. Eu falei, mérito seu, que você recebeu muita oração. Gratidão nossa, não foi? Porque ajudou muito a igreja aqui no começo, quando tinha loja aqui, não foi? Então ele recebeu um cargo absurdo numa outra empresa. Muito melhor. Ontem me avisou, minha prima avisou, foi demitido. Mas eu avisei. Eu falei, não se iluda, porque o seu crédito ainda é pouco. Você tem uma missão grande, tem que servir para ganhar mérito. Você saiu do emprego, vai ser em seguida já arrumou um emprego melhor. Por quê? Por mérito, porque nós oramos por gratidão. Mas era pouco, perto talvez da carga que veio do passado, das máculas que traz dessa vida mesmo, de trabalhos anteriores, de mágoas geradas e não resgatadas e tudo mais tal. Então perdeu o emprego. Aí vai vir conversar comigo. Mas agora a conversa é outra. Eu não vou contar historinha, porque da mácula, não vou contar. Agora já fase 2, é outra página. Assim, você acha que você perdeu o emprego por quê? Não é? Vai ter que reconhecer onde errou. E eu falei, olha o tempo que perdeu. Já vai ter começado de novo do zero. Poderia estar lá em cima, né? Então muitas vezes eu vejo assim, nessa luta constante aqui, quem tem missão grande, quem tem uma missão especial, que a gente não sabe qual é a missão ainda, normalmente Satanás encosta e faz um trabalho do cão. Literalmente do cão, né? Porque ele manipula de tal forma na essência da pessoa que ele transforma. Transforma. Há uns anos, a igreja nasceu em 2004. 2004 mesmo. Bem no começo nosso da igreja,
a ministra Elisete, a minha esposa, ela sofreu um processo de depressão gigantesco. Você lembra? Ela cismava que a igreja queria afastá-la da igreja. As pessoas queriam afastá-la da igreja. Depois cismava que toda mulher queria dar em cima de mim. Cara, era um inferno, cara. Você não tem noção. Que dedicação cruel foi aquela. Que fase do cão foi aquela. Só criava problema. Eu não queria ir para a igreja dedicar, não. Teve culto mensal, eu não vou no culto. Você vai no culto, sim. Porque nesta hora o meu deixou teve que se impor. Até chegou um ponto um dia que em casa, com o Guilherme, eu estava com o Guilherme no colo, o Guilherme era pequeno, falou uma coisa absurda lá, eu nunca vou esquecer que tinha um violão velho em casa, ninguém tocava violão, mas tinha um violão lá. E para não dar um tapa na cara dela, verdade, eu peguei o violão, eu dei um estouro no violão, eu arrebentei com o violão. E falei, você é uma pessoa má. Mas eu falei na alma dela, você é má. Da sua boca só saem facas, espadas. Você é uma pessoa má. Você não tem justiça no seu coração. Você não tem fé. E virei as costas e fui para a igreja. Eu morava aqui, era longe. Né? Só que depois disso, quando eu falei forte com a alma dela, deu um estouro nela. E ela começou a se recuperar essa depressão. Porque você ouvir que você é uma pessoa má, dói na alma. Não é? Você também não passou por isso, Miss Cristina? Passei, foi assim bem forte mesmo. Né? Fiquei acho que quase 2, 3 meses afastada da igreja e foi bem isso mesmo, não queria. Mas quando a gente sente na alma mesmo, eu acho que aí é que é a grande transformação. E hoje eu sinto que esse tempo que eu fiquei afastada foi uma grande perda de tempo na fé. Eu fiquei atrás, mas graças a Deus pude recuperar isso. Porque só quando a gente sente na alma mesmo, que a gente consegue transformar. E a gente é mal mesmo, tem uma parte muito mal dentro da gente. Mas quando a gente alimenta ele, fica maior. Eu perguntei lá em Palmas, a mesma pergunta que eu fiz aqui no culto. Quem é bom e quem é mau? Aí todo mundo, eu sou pessoa boa, sou pessoa boa. Eu falei, tá, mas você é bom sob qual ponto de vista? Perante quem? Não é? Perante quem? Esse processo todo, quando você se reconhece, você não deixa o mal tomar conta. Né? Eu estava conversando com a Zezé, ela deve estar ouvindo, e eu falei nessa orientação para todo mundo, algumas pessoas lá, eu falei, se alguma coisa na igreja estiver dando errado, algum problema, a culpa é tua. Você é responsável. Não transfira culpas. Fulano, não, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha. Tudo que acontece aqui na igreja, positivo ou negativo, a culpa é minha. Né? A culpa é minha. Eu não posso transferir responsabilidades. A culpa é minha. Plantão, de repente o plantão de quinta-feira, o Bispo Cristiano está aqui o dia inteiro. Né? Se acontecer alguma coisa, de quem é a culpa? É dela? Vírgula, a culpa é minha. Entendeu? Nós, na nossa casa, eu sou pai, sou marido. O Fabrício é pai, marido. O Ailton é pai, marido. Dalva, na posição dela. Mônica não é pai, é marida. Né? Meu Fábio, se algo acontece na nossa casa, a culpa também é nossa. É nossa. Poxa, mas eu não estou o dia inteiro em casa. Meu filho se debandou para droga, para bebida, muita coisa. Eu não estou o dia inteiro em casa. Mas eu nunca esqueço, um dia, quando eu falei, acho que lá em São Caetano, para a Márcia, mãe do Ricardo. O Ricardo daqui. Que uma vez o pai dela, o marido dela, estava brigando com ela, porque o Ricardo só vivia na igreja. Né? E encaminhava as pessoas e levava para a igreja e vivia na igreja. E ela ligou para mim lá brava. Eu falei, Márcia, você preferia que seu filho estivesse com quem? Com bandido, com os drogados? Aqui você sabe onde ele está e o que ele está fazendo e com quem está fazendo. Agora, se o seu marido acha que é melhor ele ficar lá na rua, então é melhor eu vou falar para ele ir para a rua.
Quem sabe, se ele de repente, não sei se isso vai acontecer, debandar para o lado do mal, eles ficam felizes, né? Então, isso, eu nunca esqueci. Eu digo isso por quê? Porque eu também tive duas escolhas na minha vida. Ou eu escolhi o lado do bem ou o lado do mal. Meu irmão que morreu, escolheu o lado do mal. Mas tinha o lado bom também. Mas ele preferiu o lado do mal. E durante anos eu me culpei por ele ser o que era. Até que eu, estudando ensinamento, buscando as respostas, buscando querer entender, eu descobri a missão e o resgate. Né? Tudo relaciona-se com isso aqui. Quando alguma coisa quer nos desviar por um caminho, alguém quer desviar o foco, pode ter certeza, Satanás está vendo alguma coisa muito maior para acontecer e não quer que você participe, não quer que alguma coisa aconteça. E é nessa hora que você tem que deixar de ser o quê? O companheiro, o filho, o pai, o marido, não importa o que seja. E você tem que ser o missionário, o sacerdote. Tem que mudar o seu lixo nessa hora para você ver a coisa de cima. Igual aquele livro, o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Subir na cadeira para mudar a sua visão das coisas. Se tal coisa está te levando para cá, opa, pera um pouquinho, mas eu quero ir para lá, mas você tem que ir para cá. Então tem alguma coisa que vai acontecer ali. Quando é o mal atuando. O mal atuando. Né? Tem muita coisa boa para acontecer. Só que o amadurecimento, infelizmente, não é igual para todo mundo. Ele pode vir de um lado mais suave para alguns e mais doloroso para outros. Mas quem que escolhe? Quem escolhe? Não somos nós mesmos? Somos nós, velho. Eu também fiquei distante da igreja na época da Messiânica Mundial. Durante 1 ano e meio. De raiva. Mas eu nunca deixei de dedicar. Eu cuidava do plantão de domingo dos jovens. Estava eu lá todo domingo. Eu ia. Mas não me envolvi em nada. Por que eu digo isso? Porque também foi uma perda de tempo. Até o dia que eu estava encostado numa pilastra, vendo uma reunião de jovens lá, e me veio como se fosse um tapa, né? Assim, cria vergonha na sua cara, meu. Assuma a sua missão. Está todo mundo sofrendo lá, precisando, sem saber o que fazer com os jovens, e você com experiência aí encostado. Foi quando eu cheguei e sentei na mesa redonda. Todo mundo olhou para mim e falou assim, nossa, o que aconteceu? Né? E dali comecei a escrever uma nova história da minha vida. E dos jovens também. Tem um trecho desse livro que eu trouxe lá que eu ganhei da senhora muçulmana, que fala assim, a autenticidade de cada religião e de sua origem divina depende fundamentalmente da precisão com que a revelação original de Deus, Allah, foi preservada e transmitida com exatidão para a humanidade. No nosso caso, ver como está sendo transmitidos os ensinamentos do Meixo Sama, sem desvios, sem invenções, né? Sem interpretações. Por outro lado, a religião será perversa na medida em que aquilo que foi revelado aos profetas não tenha sido transmitido de maneira fidedigna. É quando você utiliza os ensinamentos de maneira que satisfaça o seu ego. Né? Se algo foi omitido ou trocado, é quase certo que a essência da mensagem original se tenha perdido para sempre. Portanto, se queremos ser justos e objetivos em nossas avaliações, devemos determinar até que ponto os evangelhos, e no caso aqui o Alcorão, foram mantidos livres de adulterações, acréscimos ou supressões. Hoje tem várias religiões, por exemplo, cristãs, cada igreja tem uma Bíblia. Pô, o que muda? O que muda? Na palavra não é mesmo? Pelo menos diferente. No caso nosso dos ensinamentos do Meixo Sama, tem várias religiões, tem várias igrejas, tem várias messiânicas distintas, várias, né? Só que algumas publicam ensinamentos. E se você comparar muitas vezes os trechos, você vai ver grande diferença. Mas como ele traduz, interpreta ou traduz na essência? Veja a responsabilidade de uma dedicação como essa, um trabalho como esse. No nosso caso, ao dar uma palestra, ao dar uma aula, quando nós transmitimos os ensinamentos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos interpretando ou procurando passar o que o Meixo Sama ensina. Né?
Uma coisa que eu estou falando muito aqui, estamos ouvindo bastante. Nós temos que buscar a essência de Meixo Sama, não é? Buscar o que ele, através do quê? Do nosso dia a dia, das nossas práticas diárias. Lá, em Palmas, conversando com pessoas dessas religiões, eu pude também entender a mesma coisa que eles falam. Nós falamos a mesma coisa, só muda o credo. Só muda o credo. Isso que está escrito aqui, no estudo do Alcorão, difere do que nós falamos aqui? Difere do que o Meixo Sama ensina? Em nada. Nós nos distanciamos da verdade plena. Nós nos distanciamos de quando nós, pela primeira vez, nos curvamos esperando no altar para receber um ricário no peito. Por isso que eu falei lá em Palmas, e falo aqui, estamos a nova apostila de ensino, que está escrito lá, curso de formação de missionários. Não é curso de formação de membro, não. Nós não vamos mais formar membros, nós temos que formar missionários. Pessoas convictas da missão que estão assumindo. Pessoas convictas do que querem. E principalmente, você vê, no Islã, a pessoa se converter é um processo, não é fácil não. E mesmo com o que se passa hoje pela televisão, muitas vezes de uma forma distorcida, é uma das religiões que mais cresce no mundo. Não é? Então qual que é o segredo? Qual é o segredo? A senhora muçulmana, ela é presidente do negócio lá, e ela disse uma coisa interessante. Eu, como mulher, e na condição que eu tenho aqui, eu não posso ministrar um curso assim assado, tem que ser um graduado. Falou assim. Aí ela falou sobre lei da ordem. Eu achei muito interessante. O respeito que existe. Aí ela me disse, para você ter ideia, tem uma apostila que eu trouxe, um livrinho, de livro para criança. Que tem até como lavar as mãos. E tem um ritual, não é lavar a mão comum. Aí ela disse assim, por exemplo, se um católico, um judeu, qualquer um, bate um carro, foi um acidente de trânsito. Mas se um muçulmano bate um carro, vai aparecer assim, que aquele... como é que é? Como é que fala a palavra? Não, ativista. Que um ativista muçulmano quis atingir alguma coisa, explodir alguma coisa nesse sentido. Não é? Os critérios com que se coloca. Né? Nós, na arte do Jorei, estamos escrevendo uma nova história na doutrina messiânica. E não sou eu que estou falando, foi o que eu ouvi lá, de pessoas que eu nem conheço. Pessoas que eu nem conheço. Então, cada vez mais eu vejo a grande responsabilidade que nós temos de transmitir fielmente o que Meixo Sama ensina. Nesse ponto, realmente, nós temos que ser meio radical. Não podemos fugir à essência. Eu posso agregar várias coisas, como tem a Sala da Paz, tem livros de outras linhas ali e tal. Eu posso agregar, até que eu leio. Eu agrego, eu não mudo. Eu agrego, eu não distorço. Né? Porque eu não posso fazer isso. Eu não posso distorcer para satisfazer o meu ego, para mudar a igreja, para mudar qualquer coisa. Isso tem que ficar muito claro. Né? Foi um aprendizado riquíssimo. Né? E todo ano nós vamos participar, nós somos convidados oficialmente agora para fazer parte desse grupo. E até a organizadora disse, pelo amor de Deus, não vamos ficar presos apenas uma vez por ano. Vamos nos reunir mais vezes para que possamos fazer ações conjuntas. Aí ela fala uma coisa que eu achei maravilhosa. Por exemplo, se de repente a igreja tal quiser fazer um evento, vai todo mundo, de todas as religiões, apoiar e divulgar na sua igreja. Eu falei, né? Olha que coisa mais linda que seria. Eu falei assim, concordo com a senhora. Concordo com a senhora. Né? Não seria? E não é o que o Meixo Sama ensina? Né? Ela falou. Sim. Teve uma cerimônia um dia antes, na sexta-feira, à noite, antes de começar a abertura de fato, um
um senhor lá, um negro de uma ele falou tribo, mas eu não entendi. É uma tribo tal. Ele fez uma cerimônia chamada taboca. Nunca vi na minha vida. É um ritual lá que tem um tronco de uma árvore lá, e ele botou fogo e tinha galho, uma bandeja lá com galhos. E cada um tinha que pegar um galho, podia ser em silêncio ou podia ser em voz alta. O que gostaria que simbolizasse aquilo lá, quando jogasse naquela taboca lá, e que ele botou fogo depois, né? E tinha muita gente, mas nem todo mundo teve coragem de pegar um pauzinho lá para poder falar o que queria e botar fogo. E eu falei uma coisa para ele assim, eu falei, olha, eu peguei, né? Eu disse assim, eu falei sobre harmonia, mas não só na palavra, na sua essência, né? E por incrível que coincidência, voltamos depois no mesmo avião. Né? Tudo, as pessoas querem conhecer o que é a arte do Jorei. Indo para Brasília, para fazer a primeira escala, só para encerrar, eu viajei com um artista, um cantor, e é deputado também, muito famoso. Sentou do meu lado. Eu falei para ele, para Mr. Elisete, assim, ó, ele vai sentar do nosso lado. E sentou do meu lado. Eu me apresentei para ele, porque meu filho trabalha no partido dele, que ele é filiado, e morreu ali. Não fiquei tietando. Ele ficou sentado, deu uma cochiladinha e tal. Quando começou a servir um lanchinho lá, começamos a conversar. Foi quando ele disse assim, que eu estava indo para Palmas, tal, você vai fazer o que lá? Eu vou dar uma palestra, tal, vou participar de um evento religioso. Eu falei, que religião você é? Eu falei, sou messiânico. Eu não gosto da messiânica. Eu falei, um amigo meu, membro, aconteceu isso, e ele morreu. Porque não foi assistido e foi mal orientado. Eu não gosto da messiânica. Eu falei, bom, eu sou messiânico, eu sou da arte do Jorei, eu sou isso, faço assim, tal. Começamos a conversar muito. Resultado, ele me deu o cartão dele, ficamos amigos, me deu o telefone da esposa dele, pediu para ligar para ela, e vamos fazer uma parceria com a Ânima para poder ajudar o Hospital do Câncer. E, além disso, na hora de ir embora, eu disse assim, olha, seu fulano, eu torço muito para o senhor. Gostaria, e o senhor fique tranquilo que o senhor vai estar nas nossas orações, porque o senhor tem uma grande missão aqui em Brasília. Aí ele é grandão, me abraçou e falou assim, Logival, nós dois temos uma grande missão. Não suma, me procure. E assim foi. Né? Nós temos que mostrar quem somos nós pela fé que nós professamos, não pela fé que nós falamos que temos. Nós temos que ser a fé viva, não a fé falada. Né? Foi realmente uma viagem de muito aprendizado. Né? E eu agradeço muito a Meixo Sama essa permissão. Né? Outras virão. Outros ministros irão para lá. Para outros locais também. Por isso que foi essa viagem do Rio foi boa também. Que os meninos tiveram que se mostrar e ver como é que é a realidade. Né? Outras virão. E nós temos que mostrar quem somos nós. Né? Bom, sábado agora é culto de antepassados. O último desse mês de outubro. Lógico. Mas às 15 horas eu vou fazer uma reunião com os ministros, excepcional. Porque na semana que vem, dia 1º, no domingo, às 10 da manhã, nós estaremos fazendo o culto de finados aqui. Nós não faremos o culto aqui dia 2 de novembro aqui, porque as pessoas que virem poderão fazer também nas suas unidades. Né? Então o culto aqui será no dia 1º de novembro, às 10 horas da manhã. Na semana estava prevista a chegada do ministro Capitão Lutona de Angola, mas em virtude do problema de visto, ele vai chegar só na outra semana. Então ele virá para o culto mensal, que será no dia 7. Né? Temos muito que aprimorar, muito que conversar, muito que aprender e muito que evoluir. Obrigado a todos, uma boa missão.